Vamos lá, galera, estamos ao vivo para mais uma conversa esportiva aqui na Twitch. E hoje a gente vai receber dois convidados aí. O Renan, que é da página Flanáticos, uma página bem grande aí, que acompanha o Flamengo, né? E o Tadeu, que é da página Peneirando, ele acompanha aí os quatro grandes do Rio, mas é vascaíno e vem hoje aí como representante do Vasco para a gente falar aí sobre essa polêmica aí de mando de campo no Maracanã. Então vamos fazer uma conversa bem bacana aí, com bastante debate e começar dando boa noite para os nossos dois convidados aí, Renan e Tadeu. Tadeu, começar aí por você, que Bom, está boa chegando aí noite. representando, né, a página Peneirando. Mas vocês Isso, falam dos quatro grandes do Rio, né? Conta um pouquinho aí pra gente da correto. sua página. Então, a página, eu vou falar, né, como ela começou, foi um projeto da faculdade, com alguns amigos, eles acabaram abandonando e eu falei, vou tacar esse projeto aí. Tinha até conversado com o Matheus a gente estudou junto aí durante o tempo, da gente tacar esse projeto junto, mas acabou que a gente veio pandemia e tal, a gente se afastou um pouco, mas aí eu sigo aí fazendo posts sobre os quatro do Rio, e transferências, próximos jogos, resultados e tabela, coisas assim do tipo. Boa. Renan, e você fala aí pra gente, né, da Flanáticos, como é que começou, e hoje já é uma página bem grande, né? Então, tudo começou como hobby, nunca imaginei chegar à proporção que chegou. E como começou no Twitter, é algo muito mais dinâmico, um conteúdo muito mais aberto e muito mais fácil de viralizar do que no Instagram ou outra rede social. Aí certos tipos de conteúdo foram viralizando, eu comecei a tomar gosto ali e criar cada vez mais conteúdo de Flamengo até que chegou, né? Comecei foi enquanto Seu conteúdo é bem clubista, né, Renan? Obviamente é um conteúdo voltado pro torcedor do Flamengo, né? Não é algo informativo, tanto que é fanáticos, fanático e Flamengo. Não é algo tão profissional com informação, é zoeira mesmo, a gente pega no pé, a gente fala o pensamento do torcedor, não informação. Vive o futebol, né? Brinca, Exatamente. zoa. Tadeu, Exatamente. e hoje você tá aqui, tá? Tira a máscara de jornalista e Não, pode veste deixar. o manto Cruz Não, tá Maltino. bom. Vou tentar. Nesse ponto, nesse assunto eu vou tentar, mas vamos lá. Matheus, além desses assuntos aí desse assunto do polêmico do Maracanã que a gente vai trazer, né? Vamos falar também de outros assuntos aí depois do programa, né? Isso, com certeza. Desejar boas-vindas aos nossos convidados aí, Tadeu, o Renan também, sejam muito bem-vindos. Mais um programa do Conversa Esportiva. Renatinho também, boa noite. Vamos falar Boa bastante do noite. mercado da bola, está bastante agitado aí. Últimas notícias bem quentes. Falar das transferências da NBA, também que está bombando aí, Kevin Durant pedindo para ser negociado. Vou falar também do pré-olímpico de skate que aconteceu em Roma. A Fórmula 1 também, uma baita corrida na Inglaterra, com a vitória Obrigado. do Carlos Sainz. E muita Libertadores e Sul-Americana, já que vamos entrar nessas decisões aí, né? Isso aí. Boa noite, Renato. Vamos Boa entrar logo no noite. assunto polêmico aí que todo mundo tá querendo saber do Maracanã. Depois a gente faz aquela Com pausa, né? certeza. Vamos lá. Então, sem mais enrolação, Renan e Tadeu, a gente trouxe vocês hoje aqui para debater cada um de um lado, né? Mas antes, Uhum. vamos fazer uma breve linha do tempo aí pra galera relembrar as polêmicas e como que a gente chegou nesse momento, né? O Maracanã Uhum. passou por diversas reformas, né? Primeiro ali pro Pan-Americano, Pra depois Copa, para a Copa do Mundo, né? que Onde foi quando. se onde se começou ali esse processo de novo Maracanã, né? E ali a gente Uhum. tinha um consórcio Maracanã Mais que administrava o estádio, mas se envolveu em vários escândalos de corrupção e acabou passando a administração de volta para a Ferg, que por sua vez
voltou a fazer, né, o processo de licitação e Flamengo e Fluminense se juntaram, fizeram ali um consórcio do Flamengo e do Fluminense, que passaram a ter a administração do estádio do Maracanã, né? E chegando aí mais recentemente, né, o Vasco, nesse bom momento que atravessa na Série B, decidiu, né, tava invicto, né, até a última semana, decidiu que... Não quer dizer nada, do jeito invicto jogando futebol que meu amigo... Meu Deus. Mas ali o time Cruz Maltino decidiu que gostaria então de jogar no Maracanã para ter um espaço maior para sua torcida. E então começou a polêmica, né? Porque primeiro o Vasco reclamou do valor do aluguel e depois recebeu ali, acusou o Flamengo de estar sancionando a ida do Vasco ao Maracanã. Então, quem quer começar aí expondo seus argumentos? Tadeu, Renan, como é que... Começamos com o Renan. Então, Renan. Meu, poderia resumir que eu concordaria com ele arcar da mesma forma do Flamengo e o Fluminense. Ele jogar lá e pagar o mesmo valor, ok. Porque qualitariamente, todos os times, imagina se chegasse o Bangu agora, que tem um poder aquisitivo menor, e quisesse pagar menos do que o Vasco no aluguel. Será que o Vasco iria concordar? Claro que não. Não iria. Muita gente diz, o Maracanã é público, todos os times podem jogar, mas nem tudo que é público é de todo mundo. É por isso que o Flamengo e o Fluminense estão ali na concessão, porque desde quando começou, acho que foi, se não me engano, em 2019, quem arcou foi sempre o Flamengo e o Fluminense. Inclusive o Flamengo chegou a arcar até uma parte do Fluminense, que acho que levou mais uns 2 anos aí para quitar com o Flamengo. Então, manutenção de gramado, quem faz é Flamengo e Fluminense. Instalações, manutenção, tudo é Flamengo e Fluminense. Então, chegar lá e querer pagar o mesmo valor, sendo que as responsabilidades não são as mesmas, é injusto. Correto, concordo. Usando esse caminho, vou falar um pouco sobre o Vasco, né? Então, assim, eu não concordo com a primeira medida do Flamengo. O Vasco e Cruzeiro, o Vasco queria jogar no Maracanã, até comentei com o Matheus ali pelo WhatsApp. Não concordei porque eu acho que tinha um valor, o Renan pode confirmar se eu estiver falando certo, que o Vasco tinha chegado a um acordo com o Flamengo e Fluminense para jogar e depois esse valor foi aumentado. E o Vasco ainda teria que arcar com custos extras. Nesse ponto, eu não concordei com a atitude do Flamengo, já que já tinha um acordo pré-estabelecido entre os times de você manter esse tipo de jogo ali. O Vasco vai jogar, vai pagar, sei lá, vou botar um número aqui, 200 pontos, mas agora vocês vão pagar 400, mais luz, água, campo e rede, e, enfim, tudo. Nesse ponto eu não concordei muito, porque aquilo, né, já tinha feito um pré-acordo. Mas contra o esporte, eu já vinha falando que não era para jogar no Maracanã. O campo do Maracanã não vem sendo um bom gramado e o Vasco não pode jogar sempre ou querer, como lançaram agora dessas matérias, saiu que o Vasco quer mandar 15 jogos no Maracanã. O Vasco não pode mandar esses 15 jogos no Maracanã. Não pode. Por quê? O Vasco não está em festa. O Vasco não foi campeão da Série B, não subiu, não está garantido na Série B. Então, assim, não está em festa. Não tem motivo para você fazer esse oba-oba, vamos jogar no Maracanã, vamos encher. Sim, Vasco e Cruzeiro, acompanhando da televisão, você percebia que a torcida do Vasco estava cantando de ponta a ponta, cantou o jogo inteiro. Vasco Sport, você já não via essa mesma entonação. Você vê que a galera que estava indo ao estádio era mais pelo hype.
Era mais pelo, pô, vou ver o jogo do Vasco, já que não dá para ir em São Januário, vamos no Maracanã, dá mais pessoas, cabe mais gente e tal. Não concordo em botar o jogo do Vasco sempre no Maracanã. Por quê? O Vasco tem sua casa, como o Botafogo tem sua casa. O Botafogo, na verdade, não é uma casa, né? É tipo que nem o Flamengo e o Fluminense têm com o Maracanã, né? Um acordo. O Vasco tem a sua casa, então o São Januário pertence ao Vasco. Então ele pode mandar os jogos ali. Então, assim, se realmente a SAF for aprovada, se tudo isso for aprovado, o Vasco sim pode virar e falar, pô, Flamengo, vamos juntar aí, eu tenho dinheiro, vocês também têm dinheiro, estão faturando 1 bi, vamos chutar o Fluminense, vamos fazer um acordo aqui, vamos comandar esse negócio juntos, e o Fluminense aí negocia com o Botafogo, joga em outro canto, até porque, convenhamos, com todo respeito ao Fluminense, o torcedor do Fluminense não enche o estádio. Desde a reforma do Maracanã, acho que é a segunda vez que o Fluminense vai botar um público acima de 40, que foi agora contra o Corinthians e sábado agora contra o Ceará, que é a despedida do Fred. Inclusive os ingressos estão esgotados. Então, eu não concordo em você ficar falando, pô, vamos entrar nesse oba-oba, vamos botar... Cara, Vasco Sport, o jogo foi morto, o Vasco não jogou absolutamente nada. Se jogasse em São Januário, te garanto, seria diferente. O jogo, o Vasco estaria mais decisivo, teria que ter o resultado. A torcida seria o 12º jogador. Ali não foi, Maracanã não foi. Então, e até acredito que para os vascaínos não foi uma boa experiência. Meu pai foi com minha irmã ao jogo e falaram, cara, Maracanã todo sujo, cadeira suja, banheiro todo tudo sujo. Assim, se foi uma estratégia que eu acho até pela provocação entre Vasco e Flamengo, que é um clássico, né, que vem desde o Remo, você colocar um clássico desse fervoroso, que é como a gente chama, né, o clássico dos milhões, você, por exemplo, não querer consertar o gramado, pô, meu irmão, é isso aí, é do jogo. Você não quer jogar? Então joga nesse pasto aí. Quarta-feira eu vou jogar, o campo vai estar limpinho, lisinho, é nosso. Mas você não limpar banheiro, não limpar arquibancada, não limpar o entorno, aí eu já acho esculacho. Aí já acho que não parte do sentido de esportivo, vamos dizer assim. Já campo ali você resolve, dentro das 4 linhas resolveu e acabou. Agora externamente assim eu já não concordo muito. Mas é isso, reforço, o Vasco não está em clima de festa, o Vasco não foi comprado ainda, todo mundo conhece a política do Vasco, independente se você é flamenguista, botafoguense, corintiano, tricolor, sei lá, torce pro Bangu, todo mundo conhece a política do Vasco, sabe que é uma política, não vou dizer suja, mas a gente tem muitos problemas com a política do Vasco. Então, a SAF pode não ser aprovada ainda, podem não aprovar o projeto. Então, não tem motivo para comemorar, não tem motivo para estar feliz querer botar 60, 80, 100 mil pessoas. Não tem motivo para isso. Joga São Januário. O termo não é muito bacana, tá? Mas o Vasco deveria usar o Maracanã, novamente, reforçando, tá? Não deveria usar, não é um termo certo, mas usar como um salão de festa. Por quê? Quando o Vasco caiu a primeira vez, 2009, se eu não me engano, ou seja, já subi, já sou campeão, vamos fazer a festa aqui. Inclusive, Alex Teixeira, que fez o gol contra o América de Natal, foi no Maracanã. Então a torcida foi lá, fez aquela festa e tal, não sei o quê. A segunda vez que caiu, o Vasco também já estava classificado para o acesso, nós já tínhamos conseguido o acesso, e botou os últimos jogos no Maracanã. Para quê? Para encher, para você ter o apoio da torcida, falar, estamos voltando, é isso aí. E a terceira vez a mesma coisa, aí a quarta não subiu. E aí foi esse vexame que a gente viu ano passado. Então, sim, Vasco não pode inventar, ter essa paranoia de querer jogar 15 jogos no Maracanã, porque você vira um campo neutro. Você não é tua casa. Renan, você concordaria com dividir o estádio com o Vasco? Você como flamenguista, o que você acha disso? O que você acha também do Vasco ter o Maracanã como um estádio para festividades, enquanto o Flamengo joga ali regularmente, faz toda a manutenção? O que você acha disso? Você quer uma opinião consciente ou clubista? Não, totalmente clubista. Gente,
Totalmente clubista. Se for Maracanã, se for bom pro Maracanã, sim. Porque o Maracanã é um patrimônio do Brasil, exclusivamente do Rio de Janeiro. Como ele falou lá que tava acabado, cadeira suja, banheiro sujo. Eu já presenciei isso no Maracanã também. E sem os Flamengo e Fluminense, o Maracanã estaria jogado às traças. Porque o Rio de Janeiro não tem condições de manter o Maracanã o que ele sempre foi. Não teria. Então, se outros grandes jogassem no Maracanã, mandassem no Maracanã, mas fosse importante para manter o patrimônio, eu deixo o clubismo de lado. Mas aí volta no ponto que eu falei. Teria que arcar um acordo onde ninguém deixaria de lado, desde cada um que... Tem jogo que não tem destruição nenhuma, mas tem jogo que quebram tudo, cadeira. E aí, o time se responsabilizaria pelos atos da torcida? Não precisaria dividir a manutenção igual, mas de acordo com a responsabilidade dos times. Tudo que a torcida fizer. Chegou a rolar uma provocação, exemplo, não você- foi, Tadeu? Da torcida do Vasco Foi. colando adesivos? Então, a galera tentou vender esse negócio, né, de síndico não é dono, o boteco do Vasco e tal. Foi até uma brincadeira sadia, eu acho que faz parte do esporte. Assim, confesso, dei essa risada, mas é aquilo. Acho que tudo é uma estratégia, vamos dizer assim. O Vasco não jogou absolutamente nada contra o Novo Horizontino. Você não podia fazer piada. Na verdade, até podia pela brincadeira, Vasco-Flamengo e tal. Mas você acho que fazia mais sentido você segurar essa piada para depois. Se Apoiar ganhasse o do time. esporte, você apoia o time, ganha do esporte. 1-0, pode ser sofrido, como foi contra o Cruzeiro. Cara, ganhou, bota, canta, faz o que quiser, zoa o Flamengo. Vai dar brincadeira na Vai na internet. brincadeira. Depois. Exatamente. Você vai em cima e fala, meu irmão, síndico não é dono, aí faz aquelas brincadeiras como a galera fez, São Januário é meu, Maracanã é nosso, 87 é do esporte. Beleza, vai nessas zoações. Agora, você fazer essa brincadeira, um jogo rolando, cara, o Vasco não jogou nada, já veio de uma derrota, horrível contra o Novo Horizontino, o Vasco praticou não futebol, né? O Vasco não jogou bola. Então, sim, foi ridículo a atuação dos dois jogos. E a piada eu acho que vale a pena. Isso aí é futebol, tem que zoar A mesmo. piada é legal, mas na hora errada. Foi na hora errada. Não foi inteligente. Ó, Faltou aqui o marketing, vamos dizer assim. a Eliana comentou aqui, ó, Vasco jamais. Né? Respondendo aí a pergunta se dividiria ou não o estádio. Quero saber aí da galera do chat também, rubro-negros e vascaínos. Renan, como é que fica o Fluminense nessa história? Porque, assim, não dá pra jogar os três, né? Isso aí é absolutamente unânime pela questão do gramado. Não existe, não tem como, né? E o Fluminense, ele esteve aí junto do Flamengo nessa época aí, apesar de não ser um pouco conturbado em alguns momentos a relação. Fala um pouquinho pra gente. Mas vamos lá. O Fluminense, não quitou todas as contas que eles deveriam pagar no Maracanã. A parceria entre Flamengo e Fluminense, o Flamengo pegou a maior parte. Se era 50, tô falando assim, hipoteticamente, se era 50-50, ficou 30 pro Fluminense e 70 pro Flamengo. Não cumpriram o acordo, mas houve amigável entre Flamengo e Fluminense. Será que essa parceria amigável iria rolar entre Flamengo e Vasco? Será que a presidência do Flamengo iria pagar uma conta que o Vasco deixou de pagar? Isso tudo conta, né? Porque a rivalidade... Uma gestão Salgado, Campelo e tal, não aceitaria justamente por ser Vasco e Flamengo. Mas talvez agora com a empresa, né, que aí você vai estar falando com gente que quer dinheiro, não quer, tipo, meu irmão, essa relação Vasco-Flamengo, para mim não importa, importa que eu vou lucrar. Então é isso aí. Aí beleza. Aí acho que negociar Vasco-Flamengo fica tranquilo. Agora, atualmente eu acho que não daria certo. Botar o atual do Vasco, né, o Salgado, com o Landim, né, que é o atual do Flamengo. Não daria certo. Agora, é justo? Vocês consideram justo? Eu vou fazer a pergunta para os dois. Vou querer até primeiro começar com a resposta do Renan. Vocês acham justo o Vasco jogar, vamos supor aí, mais 15 jogos no ano aí no Maracanã, já tendo Flamengo e Fluminense hoje na administração do estádio? Bom, eu acho que vai ser ruim pros três.
se os três jogarem. Gramado ruim vai prejudicar os três. Como ele falou, banheiro sujo, tudo destruído, vai ser ruim para a torcida que tá pagando ingresso para ir, porque não vai ter como recuperar o estádio com uma frequência de jogo num espaço tão curto. Não vai ter como. Então vai prejudicar os três times. Aí vamos supor o mata-mata de Libertadores. A gente joga lá, perdeu de 1-0 lá. Depois vem jogar no Maracanã com gramado horrível. E quando o gramado tá horrível, tudo pode acontecer. O time mal pode tomar 2, porque o gramado tá ruim. O espaço de se encaixar. E isso vai acontecer com os três times. O futebol, eles não vão conseguir desempenhar o futebol que eles têm. Em 100%. Né? Tadeu, o que você acha? Cara, reforço. O Vasco tem São Januário, tem que jogar em São Januário. É a casa, né? É a casa, é onde a torcida é o 12º jogador. O Vasco não vive um bom momento, aí eu sei que é chato ficar insistindo nisso, mas, cara, a gente, tirando o clubismo, tá? Vou falar como um jornalista, cara, o Vasco é um grande do futebol brasileiro. Tá na segunda divisão pro Vasco é horrível. E você não subir é pior ainda. Então não tem motivo para ficar, pô, meu irmão, vou botar Maracanã, porque Maracanã é minha casa. Pô, Maracanã é nosso desde 50. Pô, beleza, ganhou, tem o direito lá do setor sul e tal. Mas, cara, você tem que jogar em São Januário, botar em 15 jogos, sim, à frente, não vai valer a pena. Pro Vasco não vai valer a pena, porque precisa do resultado. Quanto ao esporte, o estádio do gramado de São Januário pode ser do mesmo nível, pode ser pior, pode ser melhor que o do Maracanã. Mas é a casa do Vasco. Ali todo mundo conhece todos os atalhos. Maracanã não. É o campo neutro. E é isso que o Renan falou. O Flamengo, por exemplo, precisa de um resultado positivo. Vai jogar num pasto. Ou o Fluminense precisa de um resultado positivo. Vai jogar num pasto. Pô, meu irmão, pode ser qualquer coisa. Mas pro Vasco é a mesma parada. Pode não subir. Isso pode prejudicar o Vasco não subir para a Série A no ano que vem. Então não tem motivo, não tem cabimento de falar, meu irmão, eu quero porque quero jogar no Maracanã. Porque eu quero botar 60 mil, que eu quero mostrar que o Maracanã é nosso. Cara, você pode fazer isso, mas depois você vai começar a botar o ingresso mais caro, o torcedor vai começar a deixar de ir ao estádio, e aí você vira uma piada, porque fez isso tudo para jogar. Porque assim, falei até com o Matheus, o Vasco fez isso tudo vai empatar em 0-0 com o Sport e tipo, criar poucas chances de perigo pro adversário. Imagina o Vasco faz um escândalo todo desse e tal, e para jogar e perde, por exemplo, para a Chapecoense, que o Vasco quer botar o jogo contra a Chape no Maracanã, e o Vasco perde. Bom, é piada pro resto do ano, pro resto da vida. Sim. O Vasco fez quando o Vasco, e assim, é um campo neutro. O Vasco fez uma festa para 2020, se eu não me engano, ou 2021, agora não me recordo a data, que foi Vasco 1, Chape 1, no Maracanã. Eu fui nesse jogo. Cara, passei perrengue, cheguei 6 horas da manhã na fila daqui da loja do Vasco, fui sair de lá só 4 da tarde. Então, assim, fiquei muito tempo para trocar ingresso. Minha irmã estava comigo, passou mal na fila. Foi até engraçado porque eu fui de regata, eu estava com a camisa do Vasco. Quando eu tirava a camisa, parecia que eu estava com uma segunda pele, porque eu fiquei marcado do sol. Para chegar no Maracanã, o Vasco não jogar bem, ter aquela festa inteira, né, porque foi a comemoração lá dos sócios e tal, que atingiu a marca de 180 mil, para o Vasco não jogar nada e empatar com a Chape. E ainda tomar um gol e o cara ainda meteu o muque do Gabigol na frente da torcida do Vasco. Pediu. O Caio chegou aqui comentando, provocando, né? Falando que o síndico não é dono. Mas concordando aí contigo, Tadeu, que o Vasco tem que deixar para jogar no Maracanã quando subir, quando tiver com a vaga garantida, né? É isso, tem que ter. Porque aquilo não é uma parada de você estar fazendo um salão de festa, não é bem o termo. Mas, cara, você vai valorizar, cara. O Renan vai saber muito bem. O Flamengo fez uma jogada de marketing, cara, inacreditável, que acho que até hoje nenhum clube fez
E que, assim, se o Vasco fizesse, Corinthians, Santos, o próprio Grêmio fizesse, daria certo. O Flamengo fez uma campanha, Renan, por favor, me corrija se eu estiver errado, que era da torcida acompanhando o Flamengo em todos os lugares. O Flamengo teve um problema com o consórcio do Maracanã, ele jogou em Cariacica, jogou no Pacaembu, jogou no Manaus, jogou em vários lugares do Brasil. jogou em Manaus, jogou em vários lugares. Irmão, quantos jogos o Flamengo Isso, botou? na verdade, foi quando o Maracanã Vasco? estava fechado para as reformas. Mas o Flamengo botou quantas pessoas? Praticamente lotou todos os estádios. Todos. Inclusive Pacaembu. Então, cara, não tem essa, cara. Você tem que ser um marketing, cara. Tem que ser uma estratégia do time. Fala, meu irmão, olha só, eu vou botar esse jogo aqui, porque eu sei que aqui o cara vai comprar. Aqui o cara vem. Então, assim, Vasco Sport não era o jogo. Por quê? Você perdeu o seu principal jogador, cara. Perdeu o Nenê, que era para usar e ajudar o time, né? Que ajuda muito o time, que é o único jogador diferenciado assim, do time. O resto, a gente tem o Yuri e o goleiro, o Thiago, que salvam bastante, mas a qualidade mesmo de bola é o Nenê. O Nenê estava fora. E assim, o Vasco perdeu o jogo anterior. Então, cara, não tem. Pô, perdi o jogo. Cara, não posso jogar no Maracanã. Esse jogo tem que ser em São Januário. Esse jogo tem que ser em São Januário, porque eu tenho que vencer. E agora empatou e viu o Grêmio, viu o Bahia se aproximando. Tem o Criciúma, que é o próximo jogo, inclusive o Vasco esgotou os ingressos em 3 horas do seu setor de visitante. Irmão, a torcida está fazendo a sua parte, mas o time não faz. Você vê que o futebol não é bom. E, cara, você quer ficar de oba-oba, festa e tal. Pô, vou te falar, é muito bom você botar 60 mil, 65. Pô, é de arrepiar, cara. Você vê a tua torcida comprando o barulho, assim. Ainda mais na fase que o Vasco vive. E digo assim, é louvável, o Fluminense vai lotar o Maracanã. Por quê? Pô, o ídolo do Fluminense vai se despedir. O Flamengo 2019, irmão, a média do Flamengo era o quê? 70 mil? Era jogo lotado. Ali, 2019. Não, eu não lembro. Mas o Flamengo botava mais de 60 cabeças todo Botou jogo. 70 em vários jogos, mas nos jogos pequenos botava 50 e pouco. Um jogo. E detalhe, nem importante. o Flamengo fazia isso, cara. Flamengo e Bangu, sub-20, jogando. Eu pensei nisso. Botava no mesmo, tipo, 2 horas antes. Teve jogo então, que assim, a pessoa ia assistir 2 jogos. É maneiro pra você mostrar que a casa é sua, cara. É maneiro pra você falar, pô, o Maracanã é nosso também. Mas, cara, você tem que priorizar, cara. São Januário do Vasco. Você tem que priorizar a tua casa. Pô, cabe 20 mil pessoas. Meu irmão, mas é muito maneiro tu esgotar. Muito sincero, tá? Eu acho que é muito melhor você falar, pô, gastei 1 hora para esgotar 20 mil do que 4, 6 horas para eu esgotar 60. Você tá falando da tua casa, pô. Tu fez assim com o estádio. Você tem uma noção, é praticamente só sócio esgotar ingresso. Como foi Vasco e Cruzeiro, que o Cruzeiro caiu. Eu fui com minha irmã, uma amiga minha e minha mãe, que é tricolor, mas ela levou a gente. Cara, só São Januário era só de sócio. Renan, um assunto que surgiu aí durante esse período, essas polêmicas, também foi justamente do Flamengo ter um estádio próprio também, construir sua casa. E ainda veio essa polêmica do Flamengo querer. E assim, é muito. Esse assunto já é antigo, mas o que você acha? Assim, o Flamengo deveria construir seu estádio ou tem que lutar para jogar no Maracanã? Eu acho que qualquer time deveria ter um estádio dele, só dele. Isso, marketing, menos gastos e a rentabilidade é maior, isso é fato. A questão tem condições de manter o projeto sem se prejudicar financeiramente? Porque o Flamengo veio de uma reestruturação desde, se não me engano, 2016, absurda. Esse projeto poderia quebrar o que veio construindo durante todos esses anos?
Então é algo que tem que ser muito pensado, que a gente não tem essa informação se esse projeto vai ser bom financeiramente para o Flamengo, mas para a torcida e para o futuro, óbvio. Mas financeiramente, tá na hora? Ou tem que esperar mais? Porque eu lembro que quando o Flamengo tinha acabado de reestruturar, já estavam vendo terreno para construir estádio e não era a hora. Viram que não era a hora. Será que agora realmente é? Isso é algo que a gente não tem essa informação. Isso pode assustar também, cara, porque é igual o Vasco. O Campelo assinou lá uma época na festa lá do Vasco, que o Vasco estava fechando uma parceria com a W Torre, que para reformar São Januário e tal. Todo mundo, caraca, vamos reformar, ano que vem, o projeto vem. Com que dinheiro, cara? Exatamente. Cara, o Flamengo cogitou construir um estádio em Niterói. É verdade. Eu lembro. 3, 4 anos atrás. Vai construir em Niterói. Chegou a Flamenguista do pedir, Rio. se eu não estiver enganado, pediu para jogar no Caio Martins e não liberaram porque não ia dar por conta dos arredores e tal. Mas o Caio Martins eu acho que era só no Carioca mesmo. Era só o Carioca. Mas assim, não dá, cara. Tem coisas assim que você não pode extrapolar. Botafogo tem a casa, eu falo direto isso com o Matheus. Cara, Botafogo, Newton Santos é maneiro demais pro Botafogo. O Botafogo fez aquela reforma, botou o escudo do Botafogo, botou tudo. Ficou muito maneiro. Mas, pô, a festa que o Botafogo fez, por exemplo, naquela campanha da Libertadores em alguns jogos do Maracanã, é absurdo. Só que o Botafogo reconhece, eu não posso jogar, por quê? Eu tenho um estádio. Não preciso do Maracanã. Posso usufruir o Maracanã, mas o Botafogo vai, pô, já fui campeão, fui isso aqui, bota lá, meu irmão. Uma Vai final, Exato. vai lotar no Maracanã. Exato. Eu acho que uma final no Maracanã, qualquer um dos 4 times tem condição de lotar. Só fazer uma campanha boa e chamar a torcida. Sabe quem fazia muito isso? Eu acho que o Santos. Santos do Pelé jogava direto no Maracanã e lotava, cara. Era a segunda casa. Não jogava nem no Pacaembu. Qualquer estádio do Brasil lotava. Até quem não era santista iria ver o Santos de Pelé. Mas aí que tá, tipo, essa a parada. Você tem que saber usar uma campanha. Pô, todas as finais que o Santos disputou de Mundial foram no Maracanã, praticamente. O Flamengo pós o título da Libertadores. Qualquer estádio que jogasse ia lotar. Não importa. Qualquer estádio. Essa é uma força que o Flamengo e Vasco tem, né? E que acho que nenhuma outra torcida do Brasil tem essa capacidade de ser tão espalhada, né? O Caio falou, por exemplo, aqui, duvido o Grêmio lotar em Manaus. E é verdade, assim, acho que só o Flamengo e Vasco tem essa capacidade. Outra coisa que revoltou muito a torcida do Vasco foi esse gráfico de torcidas que saiu, botou o Grêmio ter mais torcida que o Vasco. Tipo, como? Curioso, né? Porque Porto Alegre mesmo só tem 1,5 milhão de habitantes. Onde é que estão todos esses gremistas, né? Exato. Até time paulista nunca vai cogitar, não lota aqui. Não lota nenhum estádio do Rio de Janeiro. Não lota. Não lota. No máximo o Corinthians, né? No máximo o Corinthians. Corinthians, porque eles já fizeram uma invasão contra o Fluminense, se eu não me engano. Foi em 77. Mas aí tá falando de um jogo importante. Era final. Jogo, claro, final. Não, tá no meio de tabela, valendo 3 pontos ali, tá em 7º, 8º colocado. Não lota o Maracanã. Não lota. O Flamengo lotaria lá. Não, o Vasco não fazia, lotaria. Jogo que não é importante. Então... O Vasco e o Flamengo fizeram, acho que foi a final da Taça Guanabara, Taça Rio, alguma coisa em Manaus. Irmão, 50-50. Não tinha ingresso para vender mais, cara. Vendeu assim, água. E foi aquela que o Wallace botou a bandeira do Flamengo. Botou a bandeira. Quando ele fez aquilo, a gente já tava com raiva do Wallace. A gente já tava querendo chutar ele do Flamengo. Ele já vinha sendo questionado. Esse foi o jogo da ambulância também, né? Não, a ambulância foi no... Foi em Brasília? Mané Garrincha. Brasília. Max Lopes empurrou pra galera. Foi mais recente o da ambulância. De Manaus foi em 2016, eu acho. Né? 2012, alguma coisa assim do tipo. 16, não. 2016, porque foi bem depois da Copa, é verdade. Assim, eu acho que jogar no Maracanã pro Vasco não é usar como salão de festa, mas é para comemorar alguma coisa. Tem que comemorar, subir, fui campeão.
pô, ano que vem Série A, e aí você comemora, meu irmão. E Série uma A, final? Uma cara, depende da final de Copa final. do Brasil. Uma final de Copa do Brasil, com um time de São Paulo, Vasco e Corinthians. Aí Você São levaria pro Januário, Maracanã? Não, São jamais. Januário. Porque aí você tem aquela campanha de território hostil. Assim, de, Mas você não acha que pro Vasco poderia ter mais benefícios lotar o Maracanã numa Copa do Brasil? Mais mas aí é visibilidade? benefício só de grana. Eu acho que visivelmente São Januário pro Vasco é melhor. Até porque, pô, ser campeão em casa é muito melhor. Pro jogo é melhor. Sim, Mas pro jogo é considerando o melhor. título, Mas talvez no pra Maracanã. torcida em si, Maracanã é melhor. Porque aí você vai estar botando. O Caio Pô, discordou aqui, ó. Ele 70. falou que tem que ser Maracanã, impossível. Não tem como botar 22 mil pessoas. Porque realmente, Não, eu mas entendo só a parte se o Vasco chegar na esportiva, né? final, se o Vasco chegar numa final, vou trazer o caso do Vasco campeão contra o Curitiba, Copa do Brasil. Um irmão de um amigo meu, ele virou e falou, cara, São Januário estava tão lotado, que a galera conseguiu derrubar o portão. Lembra do Ronaldinho apresentado no Flamengo? Que Sim. derrubaram? Então, mesmo esquema. E a torcida ficou ali atrás. Veja, ali tinha gente vendo o jogo do Vasco. Pra você ter Mas isso noção chega a de como ser São até Januário estava perigoso, lotado. né? A gente lembra que teve Chega a ser perigoso, um sendo que acidente ali também é grave, né? setor de visitante, do Curitiba. Mas ali estava lotado. Cara, não vai botar tanta. Acho que nem a PM vai autorizar botar jogo grande assim em São Januário. Aí ele vai pedir Maracanã por conta de polícia, para você conseguir afastar as pessoas e tal. Porque São Januário você não tem como. Você vai correr para o mesmo campo. Flamengo e Vasco no São Januário é difícil de acontecer. Aquele último que aconteceu Exato. foi o da confusão, né? Que o Flamengo Sim. teve que sair de campo quase que escoltado. Que jogaram spray de pimenta na torcida, tal, jogaram bomba e tal. E o Caio Foi comentou aqui 1-0 que 1-0 Flamengo. Foi 1x0 Flamengo. E o Caio comentou aqui que se a 777, né, assumir, aí o Vasco vai ter que fazer uma reforma urgente em São Januário. O que você Cara, eu acha, acho que Tadeu? tem que fazer. Acho que tem que fazer uma reforma. Eu acho o projeto que foi apresentado, né, na época do Campelo, que era montar tipo um estádio do Signal Iduna Park, né, do Borussia Dortmund, tem aquela mureta, né, onde eles falam que a muralha é amarela e tal. Querem fazer esse esquema de botar a torcida ali, mas confesso que, pô, se metesse um estádio tipo La Bombonera também ficaria bala, cara, ficaria muito maneiro assim. São Januário tem aquele negócio de ser muito antigo, a fachada você não pode derrubar, porque é uma coisa histórica pro time, aquela área ali da fachada, na área dos sócios ali. Pô, se você entrar, tem coisas, pô, dos primórdios do Vasco, então ali você não tem como mexer. Se você aumentar ali, já, assim, é a quarta vez que surge esse assunto, né, de uma reforma em São Januário. A galera queria botar uma arquibancada ali onde está a estátua do Romário, botar uma barreira gigante para botar a torcida ali e tal. Fazer tipo um Pacaembu, que tem aquele tobogã, Que não fazer tem mais, o tobogã parecido. foi derrubado, inclusive. Que derrubaram. Inclusive, infelizmente derrubaram, que era uma parada bem maneira. Então, assim, já teve reformas da arena, botar São Januário, ao invés de ter só aquele anel ali embaixo, né, aquele U, se eu botaria só, aumentaria mais um e tal. Mas acho que isso não dá certo. Para o padrão que o pessoal gosta, teria que virar arena. Mas reformar, fazer uma arena, eu acho que vai ter que mudar em tudo. Até o entorno do estádio vai ter que mudar. Reformar até vai, mas transformar, igual transformaram o Maracanã, Não, virou. eu confesso, aí eu acho que não vale a pena. Porque, por exemplo, o Botafogo sofre esse problema que é a acústica. A acústica do estádio do Botafogo é péssima, horrível. Então, assim, não tem como você botar uma galera junta assim. Botar pista olímpica, como São Januário tinha, né, onde fizeram o desfile lá do Getúlio Vargas, carnaval, tudo.
tiraram, fizeram um estádio, aí virou um estádio de futebol, né, como o Textor falou, né, estádio de futebol tem que ser arquibancada e campo, não pode ter uma pista olímpica. Então, assim, tem que reformar. É preciso reformar. Mas não dá também para você reformar e vou dar um exemplo do Fluminense, tá? O Fluminense jogou várias vezes em São Januário e quando ia embora, o banheiro de São Januário estava todo quebrado. A galera filmava, falava, olha como o banheiro do Vasco estava, não sei o quê, mas você via de fato que tinham quebrado o banheiro. Assim, todo jogo quebrava o banheiro, todo jogo fazia alguma coisa. Então, assim, também é aquilo que o Renan estava falando. Não dá para você botar 3, 4 times jogando no mesmo estádio, como o Vasco falou, pô, Fluminense, joga aqui, seus jogos pequenos, você joga aqui em São Januário, pô. A gente divide São Januário, você divide o Maracanã comigo, eu divido São Januário. Só que o Vasco não gostou, cara. Quando o Fluminense jogou a Libertadores lá e tapou os escudos do Vasco. A torcida não gostou que o Fluminense tirou a bandeirinha de escanteio, que é a bandeira do Vasco. A torcida não gostou, falou que tinha que ter. Então, assim, se o torcedor do Vasco que estava recebendo para o Fluminense jogar ali, não o torcedor, né, mas o Vasco estava recebendo, então, como a torcida está recebendo também, um valor para você ter uma pessoa alugando o teu estádio e bancando tudo, se quebrar, se acontecer, e você não gostou disso, para que você vai insistir fazendo outro, cara? Não tem motivo para isso. Usa o teu e acabou. Usa só para festa, para comemorar, e aí faz as piadas, né? Nossa sala de festa, coisa assim do tipo, do que você virar e falar eu quero jogar aqui, e aí perde. Aí vira piada, pô, fica feio. Acho que a gente chegou aí num denominador comum, hein, Renan e Tadeu? Acho que o debate foi bem para um caminho aí e... Eu acho que é bem isso, sim, cara. Desculpa de te cortar, mas é porque é um assunto que eu falo muito de futebol com o Matheus, né? Então, assim, a gente estudava junto, então era assim, intervalo era falando de futebol, no meio da aula era falando de futebol, ia embora falando de futebol, e até hoje é falando sobre futebol. Cara, São Januário, Newton Santos, se o Flamengo montar um estádio, beleza, se o Fluminense montar o dele, você tem que usar, cara. São Paulo a gente tem Vila Belmiro, tem a Allianz Parque, tem o Arena Corinthians, né, a Neoquímica e tem o Morumbi. E, cara, Pacaembu era usado. Quem botava o jogo no Morumbi, no Pacaembu, lotava. E você via que era todo perfeito, cara, não tinha problema. É só aqui no Rio que tem esse tipo de problema. É só aqui que a gente tem esse tipo de problema de essa confusão de quem vai pagar, quem não vai pagar, quem vai deixar. Pô, o Flamengo bancou o Maracanã durante um bom tempo, cara. E assim, virando, agora novamente, saindo do personagem torcedor do Vasco e vindo para o personagem jornalista, se não fosse o Flamengo bancando, o Vasco Fluminense Botafogo ia ter um Maracanã destroçado. Tudo bem, ia virar um museu de completo. Assim, não sei se o Renan concorda, mas a gestão do Flamengo com o Maracanã, por exemplo, não é tão boa. Por isso, a gente consegue ver que o gramado continua sendo um problema. E mesmo o Flamengo sendo mandante e dividindo-se com o Fluminense, ele continua sendo um problema. Mas é dificilmente no Brasil, no mundo inteiro, você dificilmente tem um estádio dividido o PVC, com um gramado. O PVC deu esses dias o exemplo da Inter e do Milan, que divide o San Siro, e lá até hoje é um problema, mas aí por conta da reforma, aí no bate-sol, essas coisas todas que aí eu já não entendo, né? Eu sou humanas, então... 2 times já prejudicam demais um gramado. Então, assim... É o dobro de jogos, né? Vamos ser sinceros, cara. Um jogo, dependendo, já atrapalha. Eu digo pelo Vasco, cara. O Vasco teve pastos em São Januário. E era só o Vasco jogando. Não tinha dinheiro para bancar, fez uma reforma e botou aquele tapete lá, beleza. O Botafogo, cara, o Newton Santos, que tem que bancar tudo. O Botafogo teve esse mesmo problema. Copa América, que os jogos foram lá no Newton Santos, todos os jogadores de todas as seleções reclamavam, o campo tá horrível, o campo tá péssimo. E aí quando o jogador levantava, né, tomava uma falta, levantava, a camisa do Brasil, por exemplo, estava verde.
o cara pintava o gramado, eu falava que estava 100%, mas não estava. Como o Maracanã tá também cheio de areia. Foi um jogo recente aí, eu acho que foi do Fluminense, o Ganso reclamou, alguém reclamou, que falou que tá cheio de areia, tava cheio disso, tava cheio daquilo. Cara, você vai prejudicar o time. Você vai prejudicar o time. E assim, agora, vindo pro lado vascaíno, prejudicar o Flamengo, meu irmão, ótimo. Vai prejudicar o Fluminense, ótimo, que prejudique. Mas, cara, isso não pode ser usado contra a gente, cara. Você quer jogar lá, vai usar contra a gente. Joga em casa, pô. Usa o Maracanã como festa. Desculpa cortar, se a fase ruim perdeu 3 jogos seguidos no Maracanã, cara... Não vai lotar São Januário. Não lota São Januário. A torcida pode fazer a campanha que for. Pode até lotar. Eu não sei se tem alguém falando no chat que pode lotar e tal. Pode até lotar. Mas vai virar um inferno. Os últimos jogos do ano passado do Vasco na Série B, todo jogo do Vasco foi para vaiar, cara. Os últimos jogos, Castan, o Vanderlei, o Lucão, qualquer jogador que pegasse na bola era vaia. Acho que só o Cano recebeu aplauso. E hoje ele virou a casaca, né? Foi pro Fluminense. E lá canta que o vascaíno chorar que ele tá no Fluminense, ele não tá no Vasco e tal. Aquele desgraçado lá. Mas Mas, cara, é isso. Você vai prejudicar todo mundo, cara. Você vai prejudicar o Flamengo, você prejudica a si mesmo. É aquilo. Se fosse Botafogo, Botafogo vai jogar amanhã. Vamos dar uma zoada no gramado? Beleza, aí tomavam, sei lá. Matheus, o Flamengo vai jogar na semifinal de Libertadores. O Flamengo vai jogar o próximo jogo. Sei lá, contra o. Sei lá, Galo. Flamengo e Galo precisando de título. Meu irmão, vamos dar uma zoada nesse campo aqui, meu irmão. Vamos transformar num pasto. Mas aí não consegue. Aí não consegue jogar. Então, mas aí que tá. E aí vai ser aquele jogo péssimo. Cara, vai ser isso. Se fosse essa brincadeira, assim, de coração, eu acho que o Flamengo não consertou o gramado por conta do Vasco. E aí, quarta-feira, vai chegar e falar: meu irmão, vocês não queriam jogar no Maracanã? Vocês jogaram nesse pasto aí, ó. Agora a gente vai jogar nessa graminha aqui, ó, lisinha. Mas será que dá tempo de arrumar o gramado pra quarta-feira? Acabou o jogo, o Flamengo, o consórcio do Maracanã botou aquelas placas de luz em cima do gramado, todo mundo fala que é caríssimo de ter aquilo, porque... Mas você não concorda que se o Flamengo que cuida do gramado, ele não vai cuidar antes do jogo dele? Antes do jogo importante? Claro, ele vai cuidar antes. Você não arrumar pro Vasco jogar. Não, mas às vezes ele esperar o Vasco jogar. Então, exato, é isso que eu tô falando. O campo pro Flamengo, o Flamengo não arrumou o campo. Assim, ao meu ver, tá, como torcedor. Não viu o campo arrumado. Quando terminou o jogo, Maracanã vazio, cara, o Flamengo correu atrás, vamos ajeitar isso aqui, vamos ajeitar, quarta-feira vai estar o campo pra gente. E é isso, tá certo. Qualquer clube faria isso, né? Qualquer clube, pô. Você tirar vantagem. E assim, tomou um pé. Porque assim, o Vasco entrou na justiça, o Flamengo perdeu na justiça. Então, beleza, a gente ganhou do Flamengo esse ano, vamos. E aí agora, beleza, meu irmão. Chegou, empatou com o Sport, 0-0, passou vergonha, não ganhou, botou 60 mil, não bateu o público contra o Cruzeiro, não atingiu a marca, até porque eles explicaram, a parte do Vasco estava lotada, mas a do Sport não lotou tanto quanto a do Cruzeiro, então não conseguiu bater o público. Mas, cara, da mesma forma, não passou, pô. E aí passou vergonha, porque não ganhou, foi esse problema todo. O Vasco botou quantos nesse jogo aí? Botou 60 mil e uns quebrados. No outro botou quase 61. Porque faltando o torcedor do Cruzeiro, gratuito e tal, ele foi quase 61 mil pessoas. Nesse foi 60 e uns quebrados. Botando, se tivesse 15 jogos no Maracanã e o Vasco ganhando, botaria 60. Lotando, mesmo Só ganhando. Se ganhar todos os jogos, aí eu acho que lota. Nem todos, mas a maioria, cada 5 ganha 4. Você acha que continua lotando? Acho que sim, acho que continua lotando. Mas aí a acessibilidade do Maracanã é boa também, né? É mais fácil. Para torcedor do Vasco é muito mais fácil.
Para todos E, os assim, torcedores, né? Todos os torcedores. não, para qualquer torcedor, mas assim, usando o Vasco, né? Agora dando que o Vasco o Vasco tem em casa. Para sair de São Januário pós-jogo, é péssimo. Você fica 2 horas ali para sair da barreira do Vasco. O Torcedor do flamenguista ainda. o flamenguista é pior ainda, porque ele fica 1, 2, 3 horas lá esperando. Já saí Botafogo do São também. Januário 2 vezes com a camisa escondida, cara. Já É, saí. Já levei camisa dobrada no bolso. No bolso. E era novo, era adolescente, cara. não, mas assim, Assim, só a falta gente já. pra mim. Toma essa camisa aí. Entrei com ela no bolso, saí, troquei e escondi o manto no bolso. E, Mas é isso, cara. É igual você passar, por exemplo, o único clássico que tem no Rio, que é tranquilo de você andar, é Vasco e Botafogo. Eu já fui, acho que o quê? 2 jogos Vasco e Botafogo, que é tranquilo. Fla-Flu Fla-Flu é tranquilo? Pô, eu sempre escuto que tem é um confusão. clássico família. É um clássico família, assim, de domingo, tranquilo, É sem igual o Vasco e confusão. Botafogo. A galera passa um do lado do outro, pega o ônibus junto e tal, não sei o quê. Agora, Vascaíno pegar ônibus com flamenguista, com tricolor, não dá certo. O Fla-Flu é mais uma zoação mais saudável de futebol. Não, é Aham. menos violência, essas coisas. Igual o Vasco e Botafogo, é uma parada mais amizade, assim, de pô, união. Tem até o vídeo, o Matheus sempre fica, cara, esse moleque é muito chato. Quando o Vasco perde pro Botafogo, ele sempre me manda o vídeo do torcedor do Vasco botando a faixa de campeão na torcedora, e aí o Vasco toma o gol do Carly na final, que eu tava nesse jogo. E o Vasco toma o gol do Carly, vai para os pênaltis e perde nos pênaltis, né? Com o Gatito, esse desgraçado, pegando pênalti até de olho fechado. E é um clássico super de boa, cara. Acabou o jogo, a galera vai embora ali e tal. Mas Vasco e Flamengo não dá. Vasco e Flamengo eu nunca fui, não tenho vontade de ir por conta de segurança. Não me sinto seguro. Cara, outro jogo não tem como é Vasco e Corinthians. Não tem como você chegar perto. A porrada canta em todo canto, cara. Porque a torcida do Vasco tem uma tradição com a do Palmeiras, né? O Palmeiras. É Palmeiras, Grêmio, que é a força, né? Não sei se pode citar o nome de torcida Pode, organizada pô, aqui, pode perdão. sim, pode sim, pode sim. Mas é a Força Jovem, com a Galocura, com a Geral do Grêmio e a Mancha Verde. A do Flamengo é com a Independente, não é isso? Se eu não estiver Essa enganado. já tá meio. Essa, entre aspas, alianças que já se perdeu com o tempo. Né? E o Botafogo Não é com ficou a tão Gaviões. forte quanto as torcidas vascaínas. Meus amigos, Renan e Tadeu, foi muito bom o debate. Espero Eu que que vocês tenham agradeço o convite gostado. aí. Foi bastante. Está sempre aberto aí para quando vocês quiserem voltar, então, falar aí Só mais chamar, de né? futebol. Renan, muito Só obrigado. chamar que a gente tá aqui. Muito obrigado. Fica à vontade sempre para voltar que quiser e trazer a galera da Flanáticos. Pode deixar, posso chamar os parceiros aí quando eu não puder vir, então? Tem Pode, mais uns braços aí, com tem certeza. o Alex. Quando, Aí qualquer coisa eu dou um toque pra eles. quando tiver um jogo aí grande do Flamengo, então a gente faz quem sabe uma live especial aí. Boa, boa. E Um Tadeu, pós-jogo um, ou um um- pré. pode Manda. ser, vamos combinar, vamos combinar. Pode ser pré, pode ser pós, vamos combinar aí. E Tadeu, você também, Show. que a porta está sempre aberta aí pro Peneirando. A gente Muito falar aí obrigado, irmão. de futebol dos quatro grandes. Muito obrigado. Agradeço o convite. Muito obrigado aí também, Renan, pelo papo. O papo foi muito bom. Peneirando não é grande, cara, mas vocês são de casa também, estão sempre abertos aí para qualquer coisa. Se quiserem divulgar uma parada, sei lá, eu tô aí, a gente pode aí dar uma força. E muito obrigado aí pelo convite e pelo papo. Obrigado vocês. A gente vai fazer então agora o breve intervalinho e a gente já volta aí pra seguir com o programa, hein? Vamos falar bastante de futebol ainda, hein? Fica aí, não Estarei sai não, hein, galera? Fica aí, hein? para Pô, eu deixar. vou ter que sair, infelizmente, cara.
É basquete. Voltamos, hein? Voltamos, hein? Tá dando eco. Ah, tirei. Pronto. Boa. Voltamos. Agora vamos falar aí de mercado da bola. Agora vamos começar a falar aí do nossas opiniões sobre futebol brasileiro, internacional, basquete, Fórmula 1. Então, agora vai começar a conversa do jeito que vocês estão acostumados aí, com todos os assuntos. Começando aí pelo mercado da bola, né, Matheus? Isso. Mas você quer pelo internacional ou do nacional mesmo? Não, Tá vamos, esquentando? vocês que sabem, vamos falar de todos aí. Internacional, Então, nacional. Ele quer quebrar a gente. Ui. Perceberam? Ele quer Vamos derrubar a então gente, diretor. pelo nacional, então. Vamos? Hoje o Atlético Vamos lá. Mineiro anunciou o novo reforço meio-campista argentino Pavón, que estava no Boca Juniors. E teve até uma polêmica hoje Teve. no Twitter. Né? O Atlético Mineiro até soltou uma nota e Ah, não. indignação. Não acredito. Sério? Pior que soltou uma nota. Novidade. hein? Isso, pra quem não deve estar entendendo nada, por que disso? Porque o Pavón era ex-jogador do Boca Juniors e o Boca enfrentou o Atlético Mineiro pela Libertadores. E depois do jogo teve uma confusão entre os jogadores do Atlético e o Boca Juniors. O Pavón estava no meio, defendendo o Boca na época. Então teve uma cena lá, o Pavão jogando bebedouro dos caras lá, dos jogadores do Atlético Mineiro. Aí após o Atlético anunciar esse reforço, o estádio Mineirão tweetou, né? Cuidado, meus bebedouros. Ai, meus assim. bebedouros. Ai, meus Coitados dos meus bebedouros. bebedouros. Então o Atlético não gostou, soltou até uma nota oficial, indignado, mais respeito com o jogador. Mas enfim, e uma curiosidade, detalhe, o Pavão não vai poder jogar a Libertadores pelo Atlético Mineiro, está suspenso Por quê? Que ele tá 6 meses. suspenso? Fala aí pra gente. Por causa da confusão contra o Por causa jogo do do Boca bebedouro. ano passado. Por conta da Por confusão. causa dos bebedouros. Ele só pode jogar se o Atlético chegar à final. Meu Deus do céu. E aí, já chegou a virar piada, né? Essa questão das Sim. notas do Galo. Vocês acham aí que dessa vez o Atlético tinha razão ou foi exagerado, Renato? Foi exagerado. Caiu na pilha da internet. A gente sabe como que é torcedor, internet, né? Só gosta de entretenimento. Então eu achei meio exagerado isso aí, não é? Brincadeira, não tinha que ter nenhuma nota, não. Fizeram a brincadeira. Futebol, não vi nada demais também, não. Foi exagerado mesmo. Bom, mas falando do Galo, reforço foi aí, exagerado. vocês consideram um bom reforço? Chega pra ser titular, briga por posição? Bom, ele estava brigado no Boca Juniors, então ele já estava um bom tempo, né, Matheus, sem jogar. Até pegar ritmo, não sei. Mas ele é bom jogador. Sim. Mas o Galo. Pode falar, Renato. Mas o Galo também trouxe mais 2 reforços, né? Sim. Pedrinho, ex-Corinthians. Allan Kardec. E Allan Kardec. Acho que o Allan Kardec vem pro lugar do Diego Costa, na minha opinião. O Allan Kardec machuca muito menos que o Diego Costa, então vai ter uma produtividade melhor, né? E o Pedrinho vem ali para compor elenco. É um bom jogador também. Começou na base do Corinthians, estava no Shakhtar, né? Isso. São 3 bons reforços aí pro Atlético Mineiro, mas o Pavão acho que ainda vai demorar um pouquinho para ele pegar ritmo. Lembrando que a partir do dia 18 de julho eles já podem jogar, né? Isso. Não nessa fase da Copa do Brasil, que é semana que vem, mas para a terceira semana do mês eles já vão estar liberados aí para jogar, inclusive para as quartas de final da Copa do Brasil, caso o Galo passe.
Sim. Isso, o Thaís comentou aqui que pegou o Pavon também, foi o primeiro que a gente comentou aqui do Pavon. Isso. Você acha, ô, Matheus, o Allan Kardec um bom reforço, assim, a ponto de chegar para substituir o Diego Costa? Acho. O Allan Kardec é muito bom atacante. Acredito que o Allan Kardec vem para ser aquele 9, né, fixado ali. Porque às vezes o Atlético sente falta de um homem-gol, né? Pode fazer que nem um Cuca, tava fazer a dupla com o Hulk. O Hulk vendo mais por trás, sendo um construtor do que um finalizador dentro de área. Então, eu vejo o Allan Kardec uma boa contratação. Vai render bem nesse time do Atlético. Boa. E vamos então dando sequência aí ao mercado da bola, porque não foi só o Atlético que se movimentou, né? Sim, tivemos o Flamengo, né? Anunciando a contratação do Arthur Vidal, está nos detalhes aí para fechar mesmo o contrato. E tivemos também uma novela envolvendo Botafogo e Flamengo, questões de Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, ponta revelado pelo Botafogo, surgiu muito bem no Botafogo, foi até para o Olympique de Marselha, não teve muitas oportunidades com o Sampaoli, e o Sampaoli que foi demitido lá no Olympique, né? Por causa de quê? Por causa de pedindo reforço, né? Não satisfeito. Ele não para em lugar nenhum, né? Esse cara não Sim. para em lugar nenhum. E tem gente que acha que ele é um dos melhores treinadores do mundo. O cara não ganha nada por onde Quem passa. falou isso, pô, interna, porra. Melhores do mundo? Quem falou isso aí, bota na camisa de força. Doido. O cara não ganha nada por onde passa, pede reforço. Ele pediu o Luiz Henrique, né? Eu me lembro disso, o Luiz Henrique é bom jogador. Ele pediu o Luiz Henrique e não aproveitou o garoto. Assim como ele pediu um monte de jogador no Santos, no Atlético Mineiro, e ele não aproveita os caras. Mas o Vidal, vocês acham que é um bom reforço? Tudo isso que estão falando, um jogador de já 35 anos. Então. Assim. Pode começar, Renato. Fala aí. Para jogar mais um ano e meio, liberando essa galera que tá lá com 35, 34, ok. Se for para renovar o contrato da maioria que tá lá e colocar mais um sub-30, mais um veterano, aí complica um pouquinho. Vidal vem, é um bom jogador, vai agregar, vai ajudar agora. Ele não vai aguentar a batida de 3 competições, quarta, domingo. Ele não era titular, não é, Matheus, na Inter de Milão. Já não vinha sendo titular Jogou há 3 algum partidas, tempo. né, Matheus? Isso, jogou 3 partidas, agora, mas 3 partidas que ele foi bem, né, Renato? Foi pela Liga dos Campeões contra o Liverpool, foi dos melhores da Inter. O que pesa, o que fica na dúvida são as questões físicas dele. Se ele vai conseguir aguentar essa temporada pelo Flamengo. E não é só isso não, Matheus. E se ele vai aguentar a noite carioca. Boa. Não, é um jogador tem isso também, porque né? Toda vez que ele tá lá no Chile, convocado pela seleção chilena, ele dá a fugidinha pra noite chilena. Ele até imagina ele aqui no Rio de Janeiro. Graves aí de carro. Sim, tá? Sim. Então, se não me engano, agora, não é problema. No Bayern de Munique ele teve um acidente de carro, não foi? Foi isso mesmo. Foi no Bayern de Munique. Isso, na seleção chilena também chegou a ter um acidente de carro, se eu não estiver enganado. Teve sim, teve no Chile sim. Chegou a estar preso. Agora, uma coisa até o Tadeu tá falando que ele foi punido uma vez no Chile por ter saído. Isso mesmo, me lembro disso. Agora, uma coisa ninguém pode negar, né? O Flamengo não tem problema de contratar jogadores acima de 30 anos, né? Como muitas empresas no Brasil não gostam de contratar pessoas mais experientes, o Flamengo não tem esse problema. O Flamengo gosta de um jogador mais experiente, que dá para perceber que a diretoria não quer formar nenhum jogador, não quer um jogador com tão pouca experiência, já quer um jogador pronto para poder já chegar e se adaptar rapidamente e disputar títulos. Estão falando aí também do Alexis Sanches. Sim, o Alexis Sanches é o mesmo empresário. 33 anos aí. Sim, isso daí eu não traria não. Se os dois juntos não vai dar certo.
Sim. Pode ter certeza. Não é não, Matheus? Ah, vamos ver, porque ainda mais o Flamengo tá aproveitando isso, porque o Vidal tem o mesmo empresário do que o Alex Sanches. Então, Eu não deve ser sei. uma oportunidade de mercado aí. Vamos aguardar. Uma Sim. oportunidade que E às tem o vezes pode virar Cebolinha, um né, problema. que né? também já dia 18 já tá pronto para Esse é um bom liberado para reforço. jogar também. Esse é um ótimo reforço, na minha opinião. Sim, Um concordo. jogador que o Ele é um Flamengo ótimo precisava, uma posição que o Flamengo tá carente. Né? A gente sabe que o Bruno Henrique, além das lesões, ele provavelmente vai sair. Então já vem aí para substituir. Né? E como, E o e Tadeu como tá vocês perguntando dois aqui, ó, falam, se o Alex chegar, quem joga? Cebolinha ou ele? Porque realmente Alex Sanches não viria para ser reserva, né? dificilmente E ainda vai ia ter ter um chegado problema do ali. Luiz Henrique, né? Tem isso também. Que eu E vai- acho que o Luiz Henrique desses aí pode surpreender positivamente. Ó, e o Renan começou a seguir chegar a gente, realmente. Renan, que acabou de conversar Boa, aí Renan. com a gente. Obrigado, Renan. Ô, Renan, valeu. Também hoje Muito a obrigado. Silene começou a seguir a gente. E a Boa. Luciana, novos seguidores aí. E a gente recebeu aí Prime da Elisa e do Elo Garrido. Então, muito obrigado, Muito galera. obrigado. Boa. Valeu mesmo. Atualizações do último programa pra Agora, cá. seguindo, Álvaro, o Corinthians trouxe o Yuri Alberto. Muito boa a contratação. Boa Muito contratação. boa contratação, Vocês contrato. acham muito boa? Concordo. Eu acho Muito boa. Sim, sim. Eu acho Muito só melhor do que o Júnior Moraes, que meus amigos aí falaram que ia arrebentar no Corinthians, que pro futebol brasileiro era muito bom. Não esqueci não, tá? Vocês Você lembra falaram de do ter Júnior falado isso, Moraes. Matheus? Eu não vi. É, Eu não lembro de ter não falado lembra isso não? não, É Renato. isso aí. Não. Não lembra não? Eu lembro. Confundiu, né? Confundindo as coisas, cara. Confundi não. Deve ter sido Eu lá na lembro. rádio. Não. Foi aqui mesmo. Vocês falaram muito bem do Júnior Moraes. Eu me lembro que eu falei, não conheço muito esse cara aí não, mas realmente. Tanto que o Corinthians tá foi atrás de outro centroavante. O Yuri Alberto é muito bom jogador, cara. Eu acho muito o Roberto bom, mas muito bom, já não sei não. Sim, muito bom. Muito bom não significa que ele é craque, é igual Cebolinha. Cebolinha é muito bom jogador, mas não é craque. Concordo. Entendeu? Eu digo, por isso que eu falo que ele é muito Mas bom o jogador. Cebolinha é porque... muito melhor que o Roberto. São posições diferentes. Né? Assim, o Yuri Alberto é mais matador, né? Sim. É. Não vou falar pra você que o Roberto é um jogador de seleção brasileira, porque não é. Não é, mas ele hoje no futebol brasileiro, se ele jogar o que ele jogou no Inter, quando ele começou no Santos, ele vai fazer sucesso no Corinthians. A torcida vai abraçar ele. Sim. Tem mais alguma coisa do Vamos mercado aguardar. nacional ou a gente vai pro internacional? Sim. Ainda tivemos também o Fernandinho, né? No Atlético Paranaense. Uma baita contratação Sim. do Atlético. E pelo que eu venho acompanhando também, o Atlético está em negociações com o Daniel Alves também, da lateral direita. Então a gente vê também o Atlético Paranaense muito forte no mercado. Né? O Daniel Alves que tomou um se liga do Tite, né? Pra ir pra Copa ele tem que estar jogando. Então, provavelmente ele vai aceitar qualquer proposta do futebol brasileiro pra ele estar em campo. Mas E vocês oferecer acham que pra ele, pelo ele vai. ambiente, por polêmicas, vocês acham que é um bom reforço? O que vocês O Atlético pensam? Paranaense, Pra qualquer time do Brasil de Série A, o Daniel Alves, se ele for pra jogar de lateral direito, sim. Meio campo não. Meio campo não dá não. Meio de lateral direito eu concordo que ele ainda tem lenha pra queimar, principalmente no futebol brasileiro. Europa eu acho que não, tá mais do que provado no Barcelona. Bateu, voltou, não foi inscrito nem pra competição internacional que o Barcelona disputava, que era a Europa League. Então, mas pro futebol brasileiro, pra jogar no Atlético Paranaense, eu acho que ainda dá um caldo da liga. e no futebol internacional? Tivemos o anúncio do Richarlison, né? Pelo Tottenham. Richarlison vai Sim. atuar pelo Tottenham, que estava no Everton na temporada passada. Uma contratação boa do Tottenham. É o que pesa pro Richarlison, vai ter bastante concorrência, né? No Tottenham, já que já tem um som, tem o Lucas também pela ponta direita ali. Então o Richarlison foi bom para a carreira dele. Sim. Vai ter que competir bastante com esses caras, não, Renato?
Você acha que foi bom pra carreira dele? Desculpa, Renato. Mas responde essa pergunta, então. Se você preferiria disputar posição no Tottenham ou continuar titular absoluto do Everton? Disputar a Acho que posição no Tottenham. No Tottenham, ele tem chance de conquistar algum Sim. título. Ah, No cara, Everton, ele vai ser o eterno titular, mas as chances do Everton ser campeão de alguma coisa na Premier League ou uma Copa da Liga Inglesa, acho que muito a difícil. galera da zoação aí vai discordar de você, cara, porque o Tottenham não ganha nada, né, Matheus? Harry Mas, Kane assim, tá lá há 8 anos e não ganhou nada. tem essas questões também, mas eu acredito que o ponto do Richarlison, ele foi, ele sabe que o Tottenham vai disputar a Liga dos Campeões. Então você O pegar, Tottenham tá sempre disputando alguma competição internacional. Já o então Everton... pela competitividade, pelo não sei quantos minutos de jogo o Richarlison também vai ter, porque ele vai ter que correr muito para ser titular nesse time. Acho que ele acabou pensando um pouquinho nisso, né? O Tottenham tem um projeto melhor do que o Everton. Então já tá chegando a Copa do Mundo também. Isso pode fazer bem pro jogador. Então eu acredito que foi nesse detalhe que o Richarlison acabou indo pro Tottenham. E Também, o Son é verdade. muito mais jogador que o Richarlison, Com certeza. concorda? Então, Sim. ou ele vai ter que correr um dobrado aí, ou ele vai ter que até se desdobrar e jogar do outro lado do campo, jogar um pouco mais... Ou Ou de isso também centroavante. depende muito como o Tony Centroavante Conte não vai tem Harry montar Kane, né? mas isso vai depender muito também como o Antônio Conte vai montar esse time do Tottenham, né? Ele pode improvisar, às vezes o Richarlison na ponta esquerda, pode botar ele no ataque como atacante, pode fazer uma dupla com o Harry Kane, quem sabe. Então isso vai tudo depender como o Antônio Conte vai montar esse time do Tottenham. Verdade, mas assim, a gente concorda que ele não chega pra ser Não, centroavante. sim. Né? Sim, Ó, sim. pra ser Não, pra ser titular. titular, não. O Tadeu tá Por falando enquanto, aqui, vocês não acham que ele joga Son, Kane e o Richarlison? Eu teria que... Pode. Também Pode. pode. Poderia. Dependendo do jogo, da situação, pode. Sim. Pode sim. E tem mais alguma contratação internacional, Matheus? Sim, tivemos o Mané indo pro Bayern de Munique. Foi Fortíssima anunciado. contratação. Foi boa e acompanhando, você sabe que acompanham bastante o campeonato alemão aí, acompanhando os bastidores do Bayern de Munique, que o Bayern está interessado em Cristiano Ronaldo nessa negociação, mas isso só vai acontecer se o Robert Lewandowski sair do Bayern de Munique, já que o Lewandowski já anunciou que quer sair de lá e quer ir para o Barcelona, né? Então tá essa briguinha aí de contrato com o Bayern de Munique. Então o Bayern tem esse interesse. E falando um pouquinho da contratação do Mané, foi uma ótima contratação. O Mané vai agregar muito a esse time do Bayern. E o Bayern também tá fechando com aquele... Bons jovens aí Sim. do Bayern. E o chega com o Mané, United né? trouxe o Eriksen, né? O Isso. Eriksen também é a nova contratação do United. Muito boa. Achei muito boa a contratação. Agora, o Cristiano Ronaldo, se fosse no Brasil, hein? A apresentação do Manchester, ele não apareceu, né? Isso, ele falou que teve questões familiares para resolver. É. Mas a Às gente sempre vezes fica teve. naquela, né? Às vezes teve, mas ia ser bastante coincidência. Né? Sim. Pois é, E exatamente. pelas últimas informações que eu peguei envolvendo o Cristiano Ronaldo, Vai pra onde, Tinha um Cristiano empresário- Ronaldo, Matheus? Dá o furo aí. que o Jorge Mendes, o empresário dele, se encontrou com o presidente do Barcelona e o Barcelona também está interessado em repatriar o Cristiano Ronaldo. Que isso? Loucura! Não sei se, Loucura! não sei se o Barcelona tem dinheiro pra isso, não. Só um loucura. momento. O Barcelona e o Chelsea estariam interessados o na Chelsea contratação não. do Cristiano. Chelsea pode ser. O Chelsea pode ser. Cristiano Ronaldo já fez muita judiaria com o Barcelona, cara. Eu não consigo É ver bem ele com a camisa estranho. do Real, não. Do Barça, não. Ia ser bem estranho. Mas vamos ver. A carreira dele fez sucesso em Portugal. Fez sucesso na Inglaterra. Foi muito bem na Espanha. Teve uma história bonita na Itália também. Acho que só Na Itália falta- ele ficou devendo, hein? Mas- Eu acho que a Itália foi aonde ele fez
Na Menos Itália ele sucesso, ficou vamos colocar devendo, assim. hein? O sucesso E dele ele foi pode menor. voltar pra Itália também, né, Matheus? A Roma estava interessada Sim. nele. Sim, tá interessado. O José Mourinho quer contar com ele. Um projeto ambicioso, né? Da Roma aí, já que a Roma Uhum. tá voltando a conquistar títulos. Mas a Mas Roma seria não uma boa- joga a Champions, né? Acho que isso é Sim, um. tem É peso, é né? um peso contra a Roma, né? E o Cristiano Ronaldo já deixou claro que ele quer jogar a Liga dos Campeões. Então acho que o Bayern de Munique seria bom pra ele, hein? Se ele vai pro Bayern É. de Munique, ele faz uns 100 gols no ano. Com O certeza. Mané dando Pois passe é. pra ele. Pô, o Mané é uma Sim. excelente contratação do Bayern. Excelente. Sim. Excelente. E O Liverpool vai foi perder muito. mané em liberar o Mané. O É, Liverpool vai pela- perder Pô, muito. foi mal nessa, né? Foi Pelo mal. que eu acompanhei dessa negociação foi que questões de salariais, né? Questões de contrato mesmo. O Mané acho que queria 2 anos e o Liverpool só tava querendo pagar 1 ano de contrato pro Mané. Então ficou essa. Mas se tinha Eu- condição, deveria pagar 2 anos. Porque o Mané é quase tão importante quanto o Salah. Com certeza. Quase tão importante quanto o Salah. Agora, a contratação que abalou a Europa, vocês não falaram ainda. Gabriel Jesus? Pô, vai pro Arsenal. Uma É, boa. Gabriel Jesus. Fala então, Renato. Gabriel Jesus, o querido aí, vai ter mais tempo de jogo agora, né? Que foi pro Arsenal. Queridíssimo Gabriel Jesus, provável titular aí da seleção brasileira na Copa do Mundo. Agora é o novo atacante do Arsenal. Bom, talvez no Arsenal ele vai ter uma minutagem maior do que Não, ele com tem no certeza. City. Com certeza. Bem provável que ele seja titular agora. Aí entra o lado que não sei se ele vai ser campeão de nada no Arsenal não, mas Mas um bom Enfim. movimento pra carreira do Jesus, né? não, aí eu concordo. Bom movimento, desejo sucesso para ele. Acho que ele vai ser titular, mas não sei se ele vai conseguir um título pelo Arsenal. Se ele conseguir, meus parabéns. Mas eu acho que ele entra nessa linha também do próprio Daniel Alves. Ele precisa estar jogando para garantir essa vaga na seleção. Apesar de eu achar que dificilmente, né, Matheus? Ele Sim. perde essa vaga na seleção. Eu não sei Não. se que seja um caso de indisciplina, ou não, o caso do Gabriel Jesus, ou então uma lesão. Fora isso. Ó, o Tadeu falou Vai aqui ser que muito ele já difícil. ganhou o que tinha que ganhar no City, agora vai ficar só na Europa, né? Acho que o Jesus Ah. garantiu ali o passaporte dele europeu por um bom tempo, até porque bola pra estar na Europa ele tem, né? Sim. Nesses Sim. times Sim, é- sim. menores, né? Não me levem a mal aí, torcedores do Arsenal, mas nesses times que hoje não disputam, não estão na disputa da Premier League diretamente. Sim. Ô, Matheus, vamos Se falar o- dessa polêmica aí do... Opa, foi mal, Renato. Não, se o Arsenal fosse um time brasileiro, o Petralha ia dizer que o Atlético Paranaense é maior que o Arsenal. Pode ter certeza. Agora, o Chelsea também tá de olho no Sterling, né? Sim. Tá de olho no Sterling. Eu acho E que uma difícil. Sim, Difícil. também acho. Agora, uma Eu- outra coisa também a gente esqueceu de falar, Matheus. Até do mercado da bola do Brasil. O Lucas Leiva voltou pro Grêmio. Verdade. Achei boa a Verdade. contratação. Sim. É. Muito boa. Vamos ver como é que tá o futebol dele, né? É, Matheus, eu comenta aí confesso que eu não tenho- essa polêmica da não tenho Copa do acompanhado, Mundo. não, mas é um jogador. A É. polêmica da Copa do Mundo agora que a gente vai ter Sim. praticamente Tecnologia. exclusão aí dos Entendimento. bandeirinhas. Sim. Na última quinta-feira a FIFA anunciou que vai mudar o esquema do impedimento, né? Vai usar uma nova tecnologia para tornar mais eficiente e mais rápida, né, a marcação do impedimento. Então, vai ser semi-automático. Então, a partir do passe que o jogador der, na hora de partir, já vai ter marcar o impedimento. Então, eu pude observar pelas explicações que vão ter várias câmeras espalhadas pelo redor do estádio e, se não me engano, vai ser na bola que vai ter um chip já Isso. marcando na bola para quando tiver o impedimento já
for automático mesmo. Não tem mais a necessidade do frame. Então, Sim. o impedimento vai ser marcado quando ocorrer o toque na bola. Então, ali já vai dizer pelas câmeras se realmente está impedido ou não. Não tem aquele lance do frame. Fica Pouco menos para frente, pouco subjetivo, para né? trás. Porque esse negócio do Exatamente. frame gerava uma certa polêmica, né, Renato? Sendo que, quando houver questões de sombra, de algum problema no equipamento, ou algo que não dê para identificar, vai continuar valendo a decisão do árbitro de campo. Se o árbitro não deu o gol, vai continuar sendo não gol. Se ele deu o gol e o VAR não conseguir identificar por alguma falha do equipamento, que aí já não seria mesmo uma falha humana, e sim uma falha técnica, se ele deu o gol, mas não conseguiu detectar por conta de uma falha no chip da bola, se no toque estava impedido ou não, vai continuar o gol. Isso não vai mudar, não. E, Mas é uma coisa muito boa. Eu gostei. sim, e esses testes já foram, né? Essa nova tecnologia foi usada na Copa Árabe 2021 no Mundial de Clubes, né? Então foi. Isso, exatamente. É porque no Mundial de Clubes não teve, como foram poucos jogos, não teve muita repercussão. Mas isso já tinha sido usado nesse Mundial É de isso que eu ia Clubes que o perguntar Chelsea pra foi campeão. vocês. Se a gente já teve esse uso antes, né? Porque Copa do Mundo não é lugar de inventar coisa nova, né? E já falando, já pensando mais lá na frente, futuramente, a CBF já informou, já comentou, né, no caso, não é nada oficial, que a princípio não teria interesse nessa tecnologia Claro que não, porque para deve ser cara, né? 2023. O BF não quer Vamos botar ver. a mão no Dinheiro ela tem. bolso, né? Mas dinheiro ela tem, né? É mais barato pagar dois bandeirinhos muito, ali. Vão muito acabar dinheiro. os bandeirinhos? Não, mas na no verdade, futuro? O que mas vocês pessoal, acham? vamos deixar claro, os bandeirinhos eles vão continuar. Não, sim. Essa no tecnologia momento, é só para sim. impedimento. Mas você acha que eles no vão futuro, marcar vocês lateral. acham que no futuro os bandeirinhos vão acabar? O árbitro Acredito assistente que não não. vai existir mais? Acho que Não. não. Eles vão ser mais assistentes ainda. Vão ser menos bandeiras e mais assistentes. Se a gente tiver a tecnologia funcionando 100%, qual vai ser a necessidade do árbitro assistente, Lio? Qual vai Pra ser a tentar necessidade? auxiliar o árbitro do jogo. Praticamente vai Cara, marcar a só tecnologia lateral. também erra. Não é que erra, mas pode dar problema. Não, Então, sim, mas o que eu falei, por isso num que eu acho que eles futuro vão em que a continuar. tecnologia esteja 100% funcionando, não tem nenhum erro, há 5 anos que não tem erro na tecnologia do futebol. Vocês acham que o acho que bandeirinha eles vai não acabar? tiram, Vai não. ser substituído por robô, não tem mais bandeirinha. Não sei, acho que não. Não acredito. Não acredito, não. Eu acho que vai acontecer, cara. Eu acho que Difícil. vai acontecer. Eu acho muito difícil. Árbitro e robô, nossa, por enquanto, daqui a 10 anos, 20 anos, não sei. Vamos ver. Tudo pode acontecer, mas eu não acredito, não. Robô na Série C, imagina. O time perde e agride o robô, quebra o robô. É isso aí. É isso aí. Aí imagina, quebra o robô, quebra o bandeira e aí faz uma série C. Era o robô do jogo seguinte. Um robô reserva. Vai ter que ter um robô No Brasil não vai reserva. dar certo. Não sei. Os caras não querem botar a tecnologia do chip na linha do gol pra dizer se a bola entrou, não. Imagina o Tecnologia robô que no existe futebol na brasileiro. Itália há mais de Não. 10 anos, essa tecnologia do chip. Sim. Na Europa e exatamente na Europa não. Na Europa é muito mais fácil, a aceitação é maior. Aqui pediram tanto VAR, colocaram o VAR, aí já fala, o VAR é uma Nem tá porcaria, funcionando. o VAR não presta. Enfim. Tem estádio que não tem como ter. Não entendo muito bem isso não, por que isso acontece. Bom, vamos falar então agora de bola rolando. Falamos do mercado, falamos de robô, agora vamos falar de bola rolando. Partidas de volta Vamos? aí da Libertadores. Tivemos aí a participação dos brasileiros na primeira fase. Alguns se deram bem, alguns se deram um pouco mal. Então,
Vamos um por um aí, debatendo esses próximos confrontos dos brasileiros na Libertadores. Tá? Puxa um aí, Matheus. Puxa um aí. Vamos pela ordem. Vou começar com... Vai pela ordem? Então bora. Vamos pela ordem. Atlético Paranaense e Libertad. Um jogo bastante equilibrado. O Atlético soube bem aproveitar o fator casa, né? Conseguiu aproveitar as melhores chances. Começou bem, o Atlético na partida, buscando a intensidade do jogo. Vemos o primeiro gol do Vitor Roque aí, sendo o seu primeiro, 17 anos, marcando seu primeiro gol na Libertadores. Vitor Roque vem muito bem aí pelo Atlético, uma baita contratação feita pelo Furacão. Então, desse jogo foi um jogo bastante equilibrado. O Libertad conseguiu equilibrar o jogo na arena. Um gol importante que pode, assim, fazer a diferença no estádio dele, né? Sim, a diferença é mínima, um gol, mas foi muito importante. Como eu acho que eu já até comentei aqui, a torcida do Libertad não é aquela torcida fanática, então o estádio não vai estar lotado. Não é como a torcida do Cerro Porteño. Então, acho que o Atlético Paranaense, ainda mais o Filipão, vai montar aquela estratégia de jogar por uma bola, aquele ferrolho. O Atlético Paranaense tem grande chance sim de sair lá do Paraguai com essa vaguinha aí para as quartas de final. Fortaleza e Estudiantes. A gente falava aqui que pro Fortaleza o primeiro jogo era importante. E agora, com esse resultado em casa, vocês acham que o Fortaleza ainda tem chance de se classificar? Sim,